Alicia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Lícia Biotech. Eu sou a professora Alicia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar todas as técnicas que você precisa saber de análises clínicas. Fica ligadinho, não perde esse vídeo até o final, pega seu bloquinho e seu café e vem comigo. O problema é eu falar qual é o meu setor preferido, o meu exame preferido. Tem não. Eu vou falar a técnica preferida que eu mais gosto de fazer. Tem uma que é melhor que todas. Bom, essa é a parte 5 de um vídeo que eu tô fazendo do básico ao avançado sobre análises clínicas. Então, se você chegou aqui agora, assiste esse vídeo até o final, mas depois tem um card aqui em cima com a parte 1, 2, 3 e 4. Então, eu falei tudo como surgiu análises clínicas, os principais setores, os principais tipos de exame, como faz a coleta das amostras de sangue, de urina, de saliva. Falei sobre o mercado, perspectivas aí futuras para análises clínicas. Então, não se esquece de assistir os outros vídeos, as outras partes que a gente já gravou aqui pro canal. Lembrando que se você é biomédico, você é estudante de biomedicina, você é farmacêutico, você está estudando farmácia, gosta, se interessa por análises clínicas, não esquece de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo, tá cheio de aula, cheio de conteúdo de análise de lâmina, de todos os setores de análises clínicas. Aqui você aprende a se tornar uma verdadeira referência em análises clínicas. Acessa também aqui embaixo os links que eu tenho já dos meus cursos, dos meus e-books, você pode aproveitar, mas se inscreve aqui no canal. Vamos começar pela bioquímica clínica. A bioquímica clínica é uma área que faz a análise dos componentes que estão diluídos na nossa amostra de sangue. O soro é aquela parte líquida que a gente tem no nosso sangue. A espectrofotometria ela pode ser utilizada em metodologias manuais, semi-automatizadas ou até em analisadores automáticos, né? A gente tem analisadores hoje no mercado que faz mais de 100 testes em uma hora. E você coloca a amostra, ele faz todo o processamento e já te dá o resultado. Mas como que esses testes vão analisar? Como que eles vão detectar? Bom, a gente vai colocar aqui uma amostra fictícia, tá? E nessa amostra o equipamento vai aplicar uma luz, vai aplicar um comprimento de luz específico, comprimento de onda de luz específico nessa amostra que vai estar misturada ali com o reagente. A partir da luz que é medida, que sai dessa máquina, então, por exemplo, a luz insere aqui na minha amostra, parte dessa luz vai ser absorvida e parte dessa luz vai sair. E a espectrofotometria, eu faço a medição desses componentes de luz. Eu faço a medição do que a gente chama de absorvância. Essa absorvância é que vai me dizer a concentração do analito, do que eu estou analisando, do que eu estou detectando. Então, essa técnica ela é utilizada para fazer determinação da glicose, do colesterol, de proteína, de alguns marcadores renais, de alguns marcadores hepáticos. Ela é muito utilizada na bioquímica clínica. Outras técnicas também são utilizadas na bioquímica, como é o caso da cromatografia gasosa, do HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, de alta eficiência. A gente pode fazer análise por meio da eletroforese. A eletroforese, eu vou fazer análise dos componentes dessa amostra, ela é muito utilizada para eletroforese de proteína, de hemoglobina, né? São os componentes do sangue, onde eu vou separar pequenos fragmentos da minha proteína, baseado no peso molecular e eu vou colocar essa amostra para correr ali numa corrente elétrica. Então, baseado no peso molecular, eu vou fragmentar essa amostra e baseado também na carga elétrica nos componentes que eu tenho naquela amostra. São algumas técnicas que são utilizadas. A espectrofotometria é a mais utilizada, seguido da cromatografia e também da eletroforese. Bom, então para começar análises clínicas você precisa ter uma amostra. Então eu já expliquei como faz a coleta de uma amostra, mas depois de coletar a amostra a gente precisa analisar, levar ela para o laboratório. Em alguns casos a gente vai precisar separar essa amostra, separar o soro que está dentro da amostra para a gente poder fazer uma análise. Em alguns casos a gente não pode refrigerar, não pode congelar, tem que fazer uma análise aí até 4 horas, 5 horas, vai depender do tipo de exame. Então eu faço esse alerta importante antes de explicar as análises, porque você precisa ter uma amostra correta para gerar um laudo correto. Então, para processar, para executar todas as técnicas que eu vou mostrar, que eu vou colocar aqui para vocês, você precisa ter uma boa amostra. Combinado? Bom, outra área também que a gente tem na análises clínicas é a hematologia. E a hematologia a gente vai fazer análise dos elementos figurados presentes ali no sangue. Uma análise qualitativa e quantitativa que é feita através do hemograma completo.
No hemograma a gente vai contar essas células, contar as hemácias, os leucócitos, a plaqueta e avaliar a morfologia dessas células. E para isso a gente faz a análise dos equipamentos de automação, que podem ser do tipo de dispersão a laser ou as tecnologias de impedância elétrica. Na dispersão a laser, as células vão passar por um feixe de luz e vão ser caracterizadas baseadas no ângulo que essa luz vai incidir. Vão ser classificadas com relação ao tamanho, à morfologia e à complexidade interna. Na impedância, as células vão ser submetidas a um pulso elétrico. A partir desse pulso vai gerar um picozinho que vai ser medido e vai formar os gráficos, que são os histogramas. Então, na impedância, a gente classifica as células baseada no tamanho dela, e aí vai gerar os gráficos de histograma de volume. Então, ambas as técnicas vai fazer a dosagem do hematócrito, hemoglobina, o número dessas células e vai ajudar a avaliar a morfologia. Mas para avaliar a morfologia, a gente precisa analisar a lâmina de hemograma, confeccionar, levar ao microscópio, fazer o uso de uma boa coloração para avaliar a morfologia. Mas a hematologia não vive só de hemograma. A gente também pode fazer a avaliação da hemostasia, né, dos testes de hemostasia. E aí a gente tem o chamado TAP, que é o tempo de atividade de protombina, ou TTPA, que é o tempo de atividade da tromboplastina parcialmente ativada. Nessas duas técnicas, a gente vai medir esse componente, vai medir essa coagulação das amostras a partir da adição de algumas substâncias no nosso reagente. Depois que eu adicionei esse reagente na nossa amostra, ela vai coagular e aí esse tempo entre a adição do reagente e a formação do coágulo é que vai gerar o TAP do nosso paciente. Tem um vídeo aqui completo falando tudo sobre o TAP. Não esquece, se você tiver mais curiosidade sobre essas técnicas, é só clicar aqui em cima para assistir. Mas também dá para identificar as infecções usando os testes imunológicos lá na imunologia. Na imunologia, a gente consegue detectar e identificar infecções, bactérias ou até doenças autoimunes a partir da análise da ligação do antígeno e do anticorpo. Então, o nosso corpo ele produz umas substâncias, né, que são os anticorpos, são umas moléculas específicas de defesa, né? A gente tem o IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. E na imunologia a gente consegue detectar esses anticorpos ou marcar o antígeno, que seria um vírus, uma bactéria, uma proteína, né, daquele vírus. Então a gente consegue fazer essa detecção a partir da formação do antígeno e anticorpo. Na imunologia a gente pode fazer os testes imunológicos marcados ou não marcados. Dentre os testes não marcados, a gente tem a aglutinação em látex, hemoaglutinação, testes de floculação, por exemplo, que são utilizados para fazer o diagnóstico da sorologia de sífilis. Outros testes que são os marcados, aí a gente tem o imunoensaio enzimático, a imunoflorimetria, a quimioluminescência, radioimunoensaio, que são os testes onde eu vou marcar esse anticorpo, por exemplo, com uma enzima para fazer a medição do espectro de luz. Por exemplo, posso analisar a turbidez da minha amostra, da minha ligação, no caso da nefelometria e da turbidimetria. Posso fazer a medição da fluorescência, tá? Diferentes características. Mas na imunologia, a gente faz a medição do analito a partir da ligação do antígeno e do anticorpo. Bom, e como é que a gente faz para identificar quando o paciente está com infecção? Como é que a gente faz para diagnosticar, identificar qual é a bactéria, o que está causando aquela infecção? Para isso, a gente faz os testes na microbiologia. Na microbiologia, a gente vai pegar uma amostra, né? Essa amostra vai ser de onde você suspeita que o paciente tem aquela infecção. Então, se a gente suspeita que tem uma infecção urinária, a gente pega uma pequena amostra de urina. Se a gente suspeita que aquela infecção ela está no sangue, a gente pega uma pequena amostra de sangue, de fezes. Então, vai variar, são diferentes amostras, podem ser utilizadas, pode fazer suave aqui nasal, suave na faringe, na garganta, coleta de líquido cefalorraquidiano, né? Diferentes formas podem ser coletadas. A partir dessa amostra, a gente vai colocar numa placa de Petri, vai fazer a semeadura disso, e aí a gente, nessa placa de Petri, tem um meio de cultura específico que vai favorecer o crescimento dessas bactérias. A gente coloca na estufa, deixa ali por um tempo na estufa repousando, né, incubando, que a gente chama a 35, 37 graus, que é a temperatura que essa bactéria cresce. E aí, depois de crescer essas culturas, a gente vai fazer a identificação bacteriana. E a gente identifica qual é a bactéria
baseado nas características que ela tem, nas características bioquímicas, no tamanho da bactéria, na morfologia até da colônia. A gente faz uma coloração de Gram, que é uma lâmina parecida com essa, onde a gente diferencia as bactérias baseado na característica da membrana. Então a gente classifica como Gram positivo e Gram negativo. Faz alguns testes bioquímicos para identificar se ela fermenta a glicose, se ela produz gás, se ela analisa sulfeto, ureia, catalase, coagulase. Então tem diferentes provas bioquímicas que vão ajudar a identificar essas bactérias. Isso a gente faz na microbiologia. E os testes de paternidade. Como é que a gente identifica quem é o pai? Como é que a gente faz esses testes de DNA? Por que a gente tem tanta precisão? Bom, isso eu vou te falar, isso acontece no setor de biologia molecular, tá? No setor de biologia molecular, a gente vai fazer análise das doenças genéticas, de alguns marcadores genéticos importantes, como é o caso do teste de paternidade. Para fazer esses testes, a gente faz a coleta de amostra, mas a gente precisa amplificar, aumentar a quantidade de DNA que tem numa amostra. Para isso, a primeira etapa vai ser fazer o PCR, que é a análise da reação em cadeia polimerase. Nesse teste, a gente vai amplificar regiões específicas do nosso DNA, crescer em diferentes cópias para poder prosseguir na nossa análise. Depois, a gente pode fazer a eletroforese em gel para identificar os marcadores, os genes específicos ou pequenas regiões de ácidos nucleicos que tem na nossa amostra. E assim a gente consegue detectar algumas doenças genéticas, né? Alguns marcadores importantes, alguns marcadores de leucemia, anemias específicas, testes de paternidade, dentre outros testes genéticos, são feitos a partir da junção dessas duas técnicas. Bom, nesse vídeo a gente viu sobre as principais técnicas utilizadas nas análises clínicas, a gente viu um pouco sobre os testes de bioquímica, né, as diferentes metodologias que podem ser utilizadas, a gente viu sobre o hemograma, hematologia, TAP, TTPA, os testes que são utilizados na microbiologia, na imunologia, na biologia molecular. Então foram vários testes explicados aqui na nossa aula. Não esquece de se inscrever no canal, dar uma assistida em outros vídeos que eu tenho, em outros testes que eu mostro como podem ser utilizados aqui no laboratório, na rotina de análises clínicas, que eu acho que vai ajudar bastante você que quer se destacar nessa área, que quer aprender mais ainda sobre esse tema. E além disso, vale ressaltar que outras técnicas também são utilizadas, não fica só nisso não. Análises clínicas é uma área que vem crescendo o número de desenvolvimento de técnicas novas. Temos outros testes que eu não comentei aqui no vídeo, mas o básico, no geral, vai ficar nesses testes que eu mostrei pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Eu fico muito grato pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!